E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma notícia que deu o que falar. É isso aí. A lista divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com as empresas que receberam benefícios fiscais. Pois é, essa lista deu o que falar mesmo. É a primeira vez que o governo abre essa caixa preta, né? Mostrando quem recebeu o quê. Isso, quem recebeu, quanto recebeu. E os números são de cair o queixo. Mais de 100 bilhões entre janeiro e agosto de 2024. 100 bilhões, é muita grana. É muita grana, a gente está falando de bilhões com B. E para deixar tudo ainda mais interessante, a lista inclui nomes de peso, como a Rede Globo, o Felipe Neto, a Ana Castela. A internet foi a loucura, né? Questionando a transparência, o impacto na economia, especulando sobre motivações políticas. E com certeza, essa notícia chega em um momento delicado da nossa economia. Ver empresas e figuras públicas tão influentes recebendo incentivos fiscais enquanto o país enfrenta dificuldades levanta muitas questões sobre a distribuição justa desses benefícios. E o mais curioso é que aqui a grande mídia, pelo menos inicialmente, não deu muito destaque para essa história. Parece que a lista mexeu com alguns interesses e acendeu um alerta sobre o papel da imprensa em investigar e divulgar informações importantes como essa. Verdade. Essa omissão inicial da mídia levanta questões importantes sobre o papel da imprensa e os interesses que podem estar em jogo. Mas, voltando à lista. Para a gente entender melhor essa história, a gente precisa analisar os dois principais programas de incentivos fiscais envolvidos. Certo. Um deles é o PERS. O famoso PERS. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado em 2021 para ajudar as empresas do setor a superarem a pandemia. Ah, o PERS. Aquele que era para ser temporário, mas acabou sendo prorrogado até 2027, né? Exatamente. A ideia inicial era dar um respiro para o setor de eventos, que foi duramente atingido pela pandemia. Mas, olhando a lista, a gente vê que os benefícios se estenderam para outras áreas. Restaurantes, times de futebol, empresas de comunicação e até influenciadores digitais acabaram se beneficiando do PERS. Parece que o PERS virou um salva-vidas para diversos setores, né? E a lista tem cada nome que você não acredita. A empresa do Felipe Neto, a Play 9, recebeu 14,3 milhões. A Virgínia Fonseca também está na lista com 4,5 milhões, até o Gustavo Lima, o rei do sertanejo, recebeu 18,9 milhões. É verdade. E não para por aí. Times de futebol, como o Internacional e o São Paulo, também receberam uma fatia do bolo, 1,4 milhão e 1,9 milhão, respectivamente. E isso sem contar os benefícios da desoneração da folha de pagamento, o segundo programa que a gente precisa entender. Falando em desoneração da folha, esse é outro ponto que chama atenção. A proposta é reduzir os impostos sobre a folha de pagamento das empresas para estimular a geração de empregos e fortalecer setores estratégicos. Mas a pergunta que fica é, será que todas as empresas que estão se beneficiando realmente precisam desse incentivo? Essa é a grande questão. A lista do governo joga luz sobre esse debate, mostrando que empresas gigantes como a Braskem estão recebendo bilhões em incentivos. A Braskem, por exemplo, lidera o ranking com mais de 2,2 bilhões em benefícios. As linhas aéreas também estão no topo da lista com 303 milhões vindos do PERS. Ou seja, a transparência trouxe à tona uma série de questionamentos. Será que esses programas estão sendo justos? Será que eles estão realmente cumprindo o seu papel de estimular a economia? Cortar esses incentivos, por outro lado, poderia aumentar o desemprego. São muitas perguntas e poucas respostas fáceis. Com certeza, e o governo se vê em um dilema. De um lado, a necessidade de cumprir as metas fiscais, incluindo o polêmico déficit zero. Do outro, a pressão para não prejudicar setores importantes da economia. É como andar na corda bamba, buscando equilíbrio entre responsabilidade fiscal e crescimento econômico. E parece que o Haddad já tem um plano para lidar com essa bomba. Ele anunciou que um pacote de cortes está a caminho e a redução dos benefícios fiscais deve ser um dos alvos principais. Mas essa medida pode ter um impacto significativo na economia e no mercado de trabalho, né? Preciso cautela. Sem dúvida, cortar incentivos em um momento de fragilidade econômica pode gerar consequências imprevisíveis. E para completar o cenário, o Haddad criticou a imprensa, acusando de minimizar os problemas fiscais e defender interesses específicos em vez do bem-estar coletivo. Ele foi direto ao ponto, né? Dizendo que todos precisam colaborar para alcançar o equilíbrio fiscal, inclusive a mídia. E nas redes sociais, a reação foi, digamos, explosiva. Uns elogiaram a postura transparente do Haddad, enquanto outros criticaram a falta de uma abordagem mais equilibrada para resolver os problemas fiscais. E essa polarização se refletiu até nos apelidos que o Haddad ganhou. Craque do jogo para uns, taxado para outros. Parece que a divulgação dessa lista abriu uma caixa de Pandora. Com certeza. As próximas cenas prometem ser ainda mais intensas, com desdobramentos que podem afetar não só a economia, mas também a confiança nas instituições e na própria sociedade. Mas, para entender melhor o que está em jogo, vamos aprofundar a análise na segunda parte do nosso The Deep Dive. Exatamente.
Na próxima parte, a gente vai explorar as críticas que surgiram em relação à falta de foco em cortes mais estruturais, como a redução de gastos públicos desnecessários. Afinal, será que cortar benefícios fiscais é a única solução para os problemas do nosso país? Ou será que o governo deveria priorizar a eficiência da máquina pública? Fiquem ligados. Pois é, na primeira parte a gente desvendou a lista polêmica dos benefícios fiscais, a reação do mercado à saia justa do governo e a opinião pública. E agora a gente vai aprofundar a análise É isso aí. e explorar as críticas que surgiram em relação à estratégia do ministro Haddad. Isso aí. Afinal, cortar benefícios fiscais é a única solução para os problemas da nossa economia. Ou será que o governo deveria olhar com mais carinho para os gastos públicos? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Muita gente tem criticado a falta de foco em cortes mais estruturais. A redução de gastos públicos desnecessários, por exemplo. Para muitos especialistas, enxugar a máquina pública, eliminar desperdícios e aumentar a eficiência do Estado deveriam ser prioridade. Faz sentido. Se o governo está com a corda no pescoço, para fechar as contas, a lógica seria apertar o cinto em casa antes de mexer no bolso dos outros. Exatamente. E essa crítica vai além de um simples corte de gastos. É sobre repensar a forma como o Estado funciona, otimizar processos, eliminar burocracias e garantir que os recursos públicos sejam usados da melhor forma possível. E o que isso significa na prática? Significa, por exemplo, rever a estrutura administrativa, reduzir o número de ministérios, secretarias e cargos comissionados. Certo. Significa investir em tecnologia para automatizar processos e reduzir a papelada. Significa combater a corrupção e garantir que cada centavo do dinheiro público seja utilizado para o bem da população. Ou seja, não adianta só cortar benefícios e aumentar impostos se o próprio governo não der o exemplo e fizer a sua parte na gestão eficiente dos recursos públicos. Com certeza, é preciso atacar o problema em todas as frentes. E essa questão da eficiência do Estado é fundamental para garantir a sustentabilidade das contas públicas e a confiança do mercado. E a gente sabe que confiança é tudo quando se trata de economia, né? Se o mercado não confia na capacidade do governo de controlar as contas, o resultado é a instabilidade, inflação e dólar nas alturas. Exatamente. E nesse cenário, quem mais sofre é a população, principalmente as camadas mais vulneráveis. Afinal, são elas que sentem mais o impacto da inflação no bolso, da falta de investimentos em áreas essenciais e do desemprego. E falando em desemprego, cortar os benefícios fiscais que, em teoria, estimulam a economia e geram empregos não seria um tiro no pé. Essa é uma questão complexa e polêmica. De um lado, temos o argumento de que os incentivos fiscais são essenciais para estimular o crescimento econômico, atrair investimentos e gerar empregos. Esses incentivos, em tese, dariam um fôlego para as empresas investirem, contratarem e produzirem mais, o que impulsionaria a economia como um todo. Exatamente. Só que na prática a gente vê que nem sempre esses incentivos cumprem o seu papel. Muitas vezes eles acabam beneficiando grandes empresas que já estão em posição privilegiada sem gerar um impacto esperado na economia real. É como se o dinheiro público estivesse sendo usado para engordar os cofres de quem já está bem alimentado sem chegar na mesa de quem realmente precisa. E essa é uma crítica válida. Afinal, se o objetivo é estimular a economia e gerar empregos, eu preciso garantir que os incentivos fiscais cheguem nas empresas que realmente precisam. E que vão utilizá-los para investir, contratar e produzir mais. Ou seja, não basta apenas jogar dinheiro no problema. É preciso ter critérios claros, mecanismos de controle eficientes e, acima de tudo, transparência, para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma justa e eficiente. E aí voltamos à questão da necessidade de uma reforma administrativa profunda. Que simplifique processos, elimine burocracias e fortaleça os mecanismos de controle e fiscalização. Pelo visto não existe solução mágica para os problemas da nossa economia. Mas uma coisa é certa, a transparência, o debate público e a participação da sociedade são fundamentais para encontrarmos o caminho para um futuro mais próspero e justo para todos. Com certeza. E para encerrar essa segunda parte do nosso mergulho, fica a pergunta: será que o governo conseguirá encontrar o equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e o estímulo à economia? Será que a gente vai conseguir sair dessa enrascada sem sacrificar o bem-estar da população? Na terceira e última parte do nosso episódio, a gente vai analisar as reações à lista e os possíveis cenários para o futuro da economia brasileira. Fiquem ligados. E aqui, pois, de volta para a parte final do nosso Deep Dive. Já desvendamos a lista polêmica dos benefícios fiscais, analisamos as críticas à estratégia do governo e debatemos a necessidade de uma reforma administrativa. É isso aí. Agora chegou a hora da gente olhar para frente, né? E entender o que pode acontecer com a economia brasileira depois de tudo isso. É isso aí, a bomba explodiu, o debate está acalorado e agora a gente precisa entender quais os possíveis cenários para a economia brasileira diante de toda essa turbulência. Para começar, eu acho que é importante analisar as reações que a divulgação da lista gerou, né?
Tivemos de um lado o apoio de quem viu a medida como um passo importante para a transparência e o combate aos privilégios. Com certeza, afinal, pela primeira vez, a gente teve acesso à lista completa de quem está se beneficiando dos incentivos fiscais. Isso permite um debate mais aberto e democrático sobre a utilização do dinheiro público. E essa transparência é fundamental para fortalecer a democracia, garantir que o governo preste contas e combater a corrupção. Mas, por outro lado, a lista também gerou críticas e preocupações, principalmente do setor empresarial. Sim, a exposição dos benefícios fiscais pode gerar questionamentos sobre a legitimidade e a necessidade desses incentivos, colocando em risco a continuidade de alguns programas. E essa incerteza pode afetar o clima para investimentos desestimular negócios e prejudicar a recuperação da economia. Parece que o governo está numa sinuca de bico. Sem dúvida, é preciso ter muito cuidado para não jogar fora o bebê com a água do banho. A transparência é fundamental, mas é preciso ter um plano claro e consistente para garantir que a economia não seja prejudicada nesse processo. E qual seria esse plano? O que o governo pode fazer para equilibrar a necessidade de transparência com a necessidade de manter a economia funcionando? Acho que a chave para encontrar esse equilíbrio é o diálogo. O governo precisa ouvir as demandas do empresariado, as preocupações dos trabalhadores e as expectativas da população em geral para encontrar soluções que promovam o desenvolvimento econômico de forma sustentável e justa. E falando em futuro, quais são os cenários possíveis para a economia brasileira? O que a gente pode esperar nos próximos meses? Bom, o cenário é complexo e existem diversos fatores em jogo, mas a gente pode pensar em alguns cenários possíveis. Um cenário otimista seria o governo conseguir controlar o déficit público, reduzir a inflação e retomar o crescimento econômico. Nesse cenário, a gente teria um ambiente mais favorável para investimento, geração de empregos e melhora da qualidade de vida da população. Mas, para isso acontecer, o governo precisa agir com firmeza, implementando reformas para garantir a sustentabilidade das contas públicas e a confiança do mercado. Exatamente, mas também existe um cenário mais pessimista, onde o governo não consegue controlar o déficit, a inflação continua alta e a economia entra em recessão. Aí a gente teria aumento do desemprego, queda na renda da população e pior dos indicadores sociais, um cenário complicado, mas que infelizmente a gente não pode descartar. É verdade, os desafios são grandes e o cenário internacional também influencia, mas também existe um cenário intermediário onde o governo consegue controlar parcialmente o déficit, a inflação se mantém em patamares moderados e a economia cresce, mas de forma lenta. Nesse cenário, a gente teria um período de ajustes e dificuldades, mas com possibilidade de retomar o crescimento. No médio prazo, seria um período de cautela e paciência. Exatamente. E para que esse cenário se concretize, o governo precisa ter habilidade política para negociar com o Congresso, aprovar as reformas necessárias e implementar políticas públicas eficientes. Parece que o futuro da economia brasileira ainda é incerto, com muitos fatores em jogo, mas uma coisa é certa: a transparência, o diálogo e a participação da sociedade são fundamentais para a gente encontrar o caminho para um futuro mais próspero e justo para todos. Com certeza, e para a gente encerrar esse Deep Dive, fica a reflexão. Qual é o papel que cada um de nós pode ter na construção desse futuro? Como a gente pode contribuir para a construção de um país mais justo, próspero e sustentável? É isso aí, pessoal. O debate está aberto e a gente espera que vocês continuem acompanhando o The Deep Dive para a gente desvendar junto os desafios e as oportunidades que o futuro nos reserva. Até a próxima.